a gente estava numa boa discussão aqui sobre tudo que está rolando lá em Brasília com a eleição tanto de Rodrigo Pacheco quanto com a eleição de Arthur Lira. E olha, a eleição ontem decidiu o comando do Senado por mais 2 anos. O senador do PSD conquistou 49 votos e derrotou o candidato, apoiado inclusive pela direita, Rogério Marinho. E o Lira, hein, gente? Era algo esperado do que poderia, óbvio, acontecer, mas foi uma votação histórica. E aí vem o questionamento. Os dois foram apoiados pelo Lula e ficam no comando tanto da Câmara quanto do Senado por esses próximos 2 anos. Mas vai significar de alguma forma, meu querido Fernando Holliday, vida tranquila para Lula? Essa votação, pelo menos no caso do Senado, eu não sei vocês, o que eu estou interpretando da Câmara e do Senado? A Câmara é do Arthur Lira, certo? Ele montou a grande frente ampla. Então é a frente ampla do Lira ali. No caso do Senado, eu acho que tem 40% de oposição, 30% no meio do caminho e 30% apoiador ferrenho do Lula. Eu pelo menos acho que a divisão nas casas está assim hoje. Eu acho que realmente faz sentido essa divisão. Só que eu vi, por exemplo, muitas pessoas de direita, depois do resultado com a reeleição do Pacheco, falando: meu Deus, acabou, agora não tem jeito. Só que eu acho que não, a gente demonstrou uma força muito grande no Senado, porque não é fácil conseguir 32 votos, a previsão era de 39, né? Então teve ali algumas traições, mas mesmo assim 32 votos é muita coisa, isso demonstra uma força muito grande. E o Lira, apesar de muita gente não gostar dele, ele realmente é um sujeito muito mais independente do que o Pacheco, por exemplo. O Pacheco dependeu muito do governo para se eleger presidente do Senado, foi dinheiro ali jogado à rua, pressão também de ministro do STF, segundo alguns veículos de imprensa. Já na Câmara dos Deputados não foi assim. O Lira trabalhou desde o final da eleição no ano passado para conseguir esses votos, então os votos são dele. E agora, quais as estratégias possíveis para a oposição? Acabou? Não tem mais jeito? Claro que não. Com este apoio, principalmente na Câmara dos Deputados, mas também no Senado, é possível, por exemplo, conseguir se avançar com algumas CPIs. Talvez até mesmo uma das CPIs que nós consigamos avançar seja na Câmara dos Deputados, proposta pelo Marcel Van Hatten, que é a CPI do abuso de autoridade no STF. Muito bem, gente, são 11h11. Para vocês que nos acompanham, a gente está repercutindo um pouco aqui no Morning Show a eleição de ontem, tanto no Senado quanto na Câmara, e eu quero o bastidor dessa história, porque o homem do bastidor chama-se Bruno Pinheiro e tem mais detalhes para contar para a gente dessas eleições que mexeram aí com o Congresso Nacional, né, Brunão? Seja bem-vindo. Olá, Paula, você é um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Antes da gente responder então e contar um pouquinho sobre essa articulação, o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico, uma imagem ali, neste momento vai começar a eleição que vai indicar o novo ministro do Tribunal de Contas da União. Então, a mesma estrutura utilizada ontem na votação da mesa diretora é a que será utilizada neste momento. Então, eles já começam a chegar a formar essa fila na parte de fora aqui do Salão Verde, onde essa votação vai acontecer. Arthur Lira já tem o candidato ali que acabou indicando, tem também a deputada Soraya Santos e o deputado Ramalho, que é de Minas Gerais do MDB, mas não recebeu nenhuma ajuda do MDB. A gente vai aguardar então esse resultado. A maioria simples que leva o resultado aí, vai ser o vencedor, vai ser escolhido, vai receber aproximadamente R$40 mil e vai ficar até os 75 anos. É uma oportunidade de ouro, não é verdade, né, Paulo? Sombra de dúvida, meu querido Bruno Pinheiro, e eu quero que você possa contar um pouquinho pra gente, Bruno, como é que foi aí o clima ontem, né? Teve muita traição, como é que o próprio senador Rogério Marinho recebeu essas traições, a atuação inclusive do governo aí, vi que o ministro Alexandre Padilha estava aí presencialmente, né, no Senado, articulando, buscando justamente esses votos para Rodrigo Pacheco. Conta um pouco dessa história de ontem. Até a última hora, na verdade, esteve no plenário, da mesma forma que Valdemar Costa Neto esteve também com o ex-ministro Ciro Nogueira. Essa articulação, uma tentativa de angariar novos votos. Mas o que nós já vimos adiantado aqui na Jovem Pan, que
o voto aberto ajudaria Rogério, o voto fechado ajudaria Rodrigo. E não é segredo que várias secretarias do governo Lula não foram finalizadas, havia um certo espaço. Então houve esse convite, houve uma oferta realmente na última hora, segundo com quem eu conversei. Inclusive o senador Rogério, ele chegou a afirmar, entre outros nomes aliados de Valdemar Costa Neto, que tinha uma lista e eles já conseguiram inclusive identificar os nomes que não honraram esse compromisso. E o que eu ouvi é o seguinte, que a confirmação, uma espécie de um laudo que vai confirmar as pessoas que não honraram o compromisso será o Diário Oficial da União durante a semana e na semana que vem com as indicações. Aqui, Arthur Lira, uma vitória histórica, esmagadora. Ainda que Arthur Lira tinha essa confirmação, queria ser reconduzido, reeleito, que o cenário era confortável, ele não se acomodou. Ele realizou cerca de 57 reuniões, almoços, jantares, lanches, encontros, para conseguir articular com quem estava chegando e com quem estava sendo reeleito. E com isso, aumenta a liberdade e autonomia de Arthur Lira de fazer uma jogada com o governo Lula. Ou seja, a oferta de Arthur Lira ajuda para conseguir aprovar. O que vem do Palácio do Planalto, a cobrança será muito maior. Mas aliados de Arthur Lira entende que se Rogério tivesse conseguido a vitória lá no Senado, essa fatura de Arthur Lira com o Lula seria muito maior. Então, como o Lula também apoiou Rodrigo, inclusive assim que o resultado foi divulgado, Randolph ligou, conversou com Lula e imediatamente Rodrigo recebeu a chamada de Lula e fez uma conversa rápida anunciando a vitória, porque era a vontade de Lula reeleger o Rodrigo. E aqui ficou uma coisa que jamais inédita, na verdade, porque os aliados de Lula afirmavam que Arthur Lira era o candidato de Lula e os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmavam que Lira era o candidato de Bolsonaro. Conseguiu atender ambos os lados e agora já reeleito. Agora aqui na parte da manhã chegaram a me falar que hoje muita gente já vai ver de fato que a imagem real de Arthur Lira, que Arthur Lira vai cobrar essa fatura também junto com o governo na hora de aprovar o que vem lá do Palácio do Planalto. Estão otimistas que Rodrigo consiga liberar, já que diversos assuntos que já foram aprovados aqui na Câmara estão lá engavetados no Senado Federal. Apesar de ser reeleito, tem muitas cobranças para que Rodrigo consiga reparar alguns erros e retomar o Senado Federal. Mas a oposição já começou muito forte e não vai ter espaço, não vai ter uma lua de mel, não. Vai ter uma oposição muito forte, sim, aqui no Congresso Nacional e as reuniões estão intensas a partir de agora. Então, Rodrigo e Arthur Lira, nada muda. O que é importante ficar de olho é na mesa diretora, que lá no Senado, Valdemar Costa Neto, aparentemente a legenda não vai ter nenhum espaço na mesa diretora de Rodrigo Pacheco, viu, Paulo? Muito bem, tá aí as informações do nosso Bruno Pinheiro, o maior e melhor topete desta emissora. Obrigado, Brunão, pelo seu trabalho, sempre com bastidores importantes aí pra gente. Valeu. Coloca aqui na tela o nosso Alexandre Borges. Ale, deixa eu repercutir um pouco com você essa questão da eleição do Senado de ontem, porque é o que eu perguntei pro Mano, né? Existe uma diferença significativa da política que é feita nas redes sociais da real política, né? Aquela política da articulação. Mas, e aí que eu quero chegar. A gente viu cerca de 7, se eu não me engano, 7 ou 9 senadores que declararam publicamente o voto em Rogério Marinho, e eu acho que a internet teve um papel crucial nessa pressão, né, sendo exercida para que houvesse uma oposição ao Pacheco. Como é que a gente transforma essa pressão da internet em resultado prático na política? Cada caso um caso, né? Você tem gente que disse que ia votar no Rogério Marinho para, por exemplo, isso foi falado aqui outros dias, a gente comentou isso, para cacifar o valor da sua troca de votos. Isso pode acontecer. Você tem gente que nunca quis, na verdade, votar em Rogério Marinho, mas disse para poder cacifar o seu voto. Eu me lembro até que a primeira vez que a gente comentou esse assunto aqui, falamos da candidatura do Eduardo Girão do Podemos, que ele sabia que ele não ia ganhar em momento nenhum, ele achava que ele ia ser eleito, mas ele sabia que a posição do Podemos era uma posição que tinha, vamos dizer, valor nesse mercado de votos.
Então, não necessariamente uma coisa ilícita, pode ser também por poder, por cargos. Olha, então dependendo do que você me oferecer, eu vou para cá, eu vou para lá. Enfim, essa é a política brasileira, sempre foi e talvez ainda por muito tempo vá ser. Até piorou de uns tempos para cá, com orçamento secreto, com uma série de coisas, mas sempre foi. Era feia com mensalão, era feia com petrolão, era feia com orçamento secreto. Infelizmente, a maneira como historicamente a gente tem visto, ou até antes, a emenda à reeleição do Fernando Henrique, os anões do orçamento antes do Fernando Henrique. Então, assim, você tem uma história de relações de executivo e legislativo no Brasil, muitas vezes não republicana. Nesse caso específico, houve uma mudança porque o Rodrigo Pacheco teve menos votos dessa vez do que ele teve há 2 anos, diferente do Arthur Lira. O Arthur Lira teve mais votos, o Arthur Lira foi a 464 votos, ele bateu o recorde de maior votação de um presidente da Câmara em toda a história do parlamento. Então ali ele reforça muito a posição dele, quase como um dono da Câmara, como esse rei Arthur, com essa pessoa com um poder ali quase sem paralelo. Já no caso do Senado, se você tem 32 senadores votando contra o Rodrigo Pacheco, ele fica numa posição um pouco mais fragilizada. Ele sabe que ele vai ter que negociar mais, que ele não tem condição de enfiar as coisas goela abaixo da maneira como o Arthur Lira tem. Ele sabe que, por exemplo, mais de 30 senadores, você tem uma quantidade de gente que pode, por exemplo, foi falado aí, instituir CPI, né? Porque no momento que você tem as assinaturas para CPI, por mais que o Rodrigo Pacheco tente atrasar, jogar para frente, em algum momento tem que fazer. Pode-se até recorrer ao Supremo, como foi no caso da CPI da Covid, e ele acabou tendo que fazer. Então, a situação no Senado, nesse sentido, ela mesmo mantendo o mesmo presidente, ele está numa situação mais fragilizada, e se a oposição ao governo no Senado quiser trabalhar, tem todas as condições de barrar iniciativas, de se fazer valer, de encostar o governo e o Rodrigo Pacheco na parede. É só querer. Não tem que parar de terceirizar a culpa, tem que trabalhar, arregaçar a manga e trabalhar. Se trabalhar, tem toda a condição de fazer oposição.